Você já teve contato com casos graves de depressão? Como que foi sua experiência? Eu já tive, inclusive, né? Como eu falei para você aqui, eu já tive depressão. E eu já tive casos próximos a mim também de depressão grave. E é uma situação muito difícil, porque muitas vezes a gente fica com vergonha de pedir ajuda, né? Então, no meu caso, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa super proativa, eu faço milhões de coisas ao mesmo tempo. Minha mente está sempre pensando em várias hipóteses, né? O que eu posso fazer a mais, o que eu posso melhorar. E quando eu estava doente, a minha mente ficou vazia, assim. Foi muito engraçado, porque eu não tive pensamentos de autoextermínio, eu não tive pensamentos de que eu preferiria morrer, mas muitas pessoas têm esses pensamentos, né? E aí também dificulta a melhora dessas pessoas. E é uma situação muito grave. Mas eu fiquei completamente apática. Até as coisas que eu gostava de fazer, eu já não queria mais fazer. Não tinha motivação interna. Então eu estava meio que num estado vegetativo, né? E eu percebo, por exemplo, pessoas que tiveram depressão ou que ainda têm depressão, que são próximas a mim, elas se sentem muito dessa forma também. Elas não têm sonhos, elas não pensam, né, que o dia pode ser melhor. Elas... Mas isso é muito inconsciente, Uhum. sabe? Não é porque elas querem se sentir daquela forma, não é porque elas querem pensar daquele jeito. Então é complicado nesse sentido, porque não existe motivação interna, existe uma vergonha, porque muitas vezes as pessoas pensam, nossa, mas minha vida é boa, eu tenho casa, eu tenho família, eu tenho, né, alimento, eu tenho tudo, eu tenho trabalho e eu estou me sentindo assim. Por que eu estou me sentindo assim? E aí o cérebro dessa pessoa fica julgando ela mesma. Isso acaba piorando também um pouco a situação. E aí ela deixa de pedir ajuda. Ela finge que está tudo bem, muitas vezes na frente das pessoas. E se você não tiver um olhar atento, você não consegue identificar que aquela pessoa está mal, né? No meu caso, por exemplo, eu sou muito bem-humorada, então assim, é muito difícil você me ver de cara fechada. Mas eu estava evitando encontrar com as pessoas, sabe? Porque eu não conseguia permanecer bem por muito tempo. Então, acho que um dos primeiros sinais que eu passei, que algumas pessoas perceberam, foi isso. Eu deixei de encontrar. Eu tinha sempre algo para fazer, na verdade, eu não tinha nada para fazer, eu realmente não queria fazer nada. Mas eu deixei de encontrar pessoas que eu amava muito. E aí foi um primeiro sinal. Então, talvez esse primeiro sinal possa ser um identificador aí de que existe algo que não está tão legal, né? Para que a gente possa ajudar essas pessoas. Uhum. Porque muitas vezes a gente está com um sorrisão e tá tudo bem, mas a cabeça está lá, né? Fervilhando, e quando você sai daquela situação, você desaba, né? Eu já vi várias vezes isso acontecer com outras pessoas também. E aquele pensamento da pessoa não conseguir acreditar que alguém pode ajudar ela em alguma coisa nessa situação? É mais, eu acho que, como que eu falo? Existe um certo grau de pensamento de fatalidade, né? Principalmente associado a essa questão da vergonha, que eu te falei aqui agora, né? Da vergonha de pedir ajuda, de que ser fraco, estar nessa situação. Vamos voltar um pouquinho nessa linha do tempo. No Brasil, principalmente, falar sobre saúde mental é algo muito recente. Né? Até pouco tempo atrás, a gente ainda tinha hospitais psiquiátricos considerados manicômios mesmo. Né? Em Belo Horizonte, a gente tinha um grande, em Barbacena. Então, naquela época, vamos colocar aí 20 anos atrás, essas pessoas que sofriam de depressão, por exemplo, elas eram consideradas fora da sociedade, excluídas da sociedade, podendo até ser mesmo chamadas de loucas, né? Imagine, você passa por uma situação, então, né, assim, que te causa uma alteração de humor, uma alteração de pensamentos, de comportamento, e você nunca teve na escola nada falando sobre saúde mental, dentro da sua casa nunca ninguém conversou, as pessoas mais velhas têm esse costume, né, esse estereótipo de falar que quem tem problema de cabeça é doido. Você vai ter uma coragem, assim, de pedir ajuda, de falar que tem algo errado? Né? Ou você vai ficar lutando contra aquilo vai aumentar, ampliar, e muitas vezes você só vai se sentir com mais vergonha
E aí você não consegue pedir ajuda, e quando as pessoas querem te ajudar, você não quer aceitar porque você acha que é sinônimo de fraqueza. E aí eu queria, antes até mesmo de você, às vezes, perguntar outra coisa, só dar um exemplo. Quando a gente quebra o braço, você não fica com o braço quebrado. Você vai no hospital, o médico põe o braço no lugar, engessa, e você fica com o braço mobilizado por um tempo até aquele braço se recuperar, não é? Quando a gente está com um transtorno mental, tem uma alteração neuroquímica toda aí nas células do nosso cérebro. Mas muitas vezes a gente não vai no médico, a gente não vai no hospital, e a gente fica com aquilo por meses, por anos, afetando não só o cérebro, mas todo o corpo, porque está conectado. É o cérebro que inicia tudo, todas as atividades, todos os músculos, de todos os sistemas, órgãos, enfim. Então, imagine que esse desbalanço, ele permanece por muito tempo. E aí, quando a pessoa cria coragem para buscar ajuda, muitas vezes ela já está numa situação de sofrimento muito grande. Muito grande. Eu já vi pessoas em situações assim, de extremo sofrimento. Né? E aí, realmente, eu acho que o primeiro passo, Alice, é a gente começar a falar sobre saúde mental. É falar que sim, existe transtorno mental, que precisa, né, buscar ajuda o quanto antes. É falar que é importante também a gente conseguir conversar com as pessoas mais próximas quando a gente tiver pensamentos de autoextermínio, pensamentos às vezes ruins, né? Porque a gente não é doido, não tem nada a ver com loucura. A gente tem esses pensamentos, até mesmo sem estar doente. Agora a gente vai até entrar também numa questão aqui, que é qual conselho você daria para uma pessoa que tem depressão, que está tendo esses pensamentos autodestrutivos e que está assistindo a entrevista? Não tenha vergonha de pedir ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Não é a sua culpa. Né? Você não está errado. Muitas vezes a pessoa acha que a culpa é dela, que ela que está vendo as coisas erradas. Isso pode ser um distúrbio neuronal, bioquímico, físico. Então, isso precisa ser avaliado. Peça ajuda, tem saída, né? Para você que está com depressão, para você que está com ansiedade. Eu tô toda arrepiada, meus cabelinhos na perna tudo arrepiaram agora aqui, porque quando eu passei sobre isso, desculpa, quando eu passei sobre meu português de vez em quando. Quando eu passei por essa situação, em 2016, vamos colocar isso 5 anos atrás, pouco se falava sobre isso. Hoje a gente tem a campanha do Setembro Amarelo, né? A gente fala sobre saúde mental um pouco mais, mas ainda é pouco falado. A gente tem que falar isso com a nossa família, com os nossos amigos. Nossa, não estou bem hoje, né? Eu não estou me sentindo bem, estou tendo esse tipo de preocupação, de aborrecimento. Sermos verdadeiros, né? Porque às vezes na rede social é uma coisa que eu me questiono muito, viu, Alice? Eu pratico yoga há muitos anos e o yoga tem esse estereótipo das poses maravilhosas, né? Há muitos anos atrás eu postava muito essa questão das poses dos asanas. Só que o yoga não é o asana, né? O asana é a casca da banana. Então, é viver realmente aquilo que é meaningful, que tem significado, né? E às vezes a dor também tem um significado, a dúvida tem um significado. Então hoje até na minha rede social, eu passo às vezes muito tempo sem postar, mas quando eu posto, eu acho que eu posto algo que tenha sentido para mim, que às vezes pode me conectar com outras pessoas num sentido verdadeiro mesmo. Porque o que está sendo vendido hoje é uma felicidade fugaz, superficial, material, e é uma felicidade que te prende a muitos padrões. E é uma felicidade que te gera muito sofrimento, né? Então, assim, se eu fosse dar um outro conselho, seria: viva a sua realidade da melhor forma que você conseguir. Claro que existem dificuldades. Existem dificuldades para você, existem dificuldades para mim. Mas o que a gente pode tirar desse
dessa laranja, né? Que às vezes nem tem o sumo mais. O que a gente pode tirar dessa laranja aí que pode ser bom? Às vezes a gente pode tirar a casca, fazer um docinho, passar no açúcar, faz aquele docinho com a casca da laranja. Não sei se você já comeu. Ah, é ótimo. Mas eu acho que é muito isso. Uhum. Simplificar. Eu estava pensando sobre isso. Tem um podcast, não sei se você já escutou. Chama Hidden Brain. É o cérebro, é o que está escondido no cérebro. E aí ele falou uma coisa muito legal e eu tenho tentado pensar muito sobre isso. Simplifique a vida. Simplifique a vida. Né? É uma frase que eu estou tentando levar agora para o meu dia, em todos os sentidos. Em pensamentos também, emoções, em opções. Então, você falou a chave, a simplicidade. Eu estava até olhando assim, que eu tenho algumas frases que